Agora, o Vitor Pereira, ele já chega e agora ele teve um tempo para trabalhar. Claro, tem menos de um mês ou um mês sob o comando do Corinthians. Agora, Mauro, são 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. São 9 gols marcados e 8 gols sofridos. Um aproveitamento de 33%. Lembrando que o Fernando Lázaro fazia um ótimo trabalho no Corinthians quando chega o Vitor Pereira. Agora, como o Vanderlei falou, já começa uma pressão no treinador, não por queda, mas por rendimento, porque todo mundo esperava um Corinthians jogando muito melhor com essa chegada do Vitor Pereira, né, Mauro? De fato, assim, até agora deixa a desejar, isso é evidente, até meio chovendo molhado falar isso. Eu acho que a comparação com o Lázaro tem que ver quais são os adversários, né? Você jogar contra... Ele fez clássicos, fora de casa, os clássicos, ele jogou agora na altitude de La Paz contra um time que hoje é o time que tem mais grana lá na Bolívia, pode contratar os melhores jogadores ali dentro da realidade do futebol do país e tudo mais. Mas é muito pouco, claro que é muito pouco. O que me chamou a atenção até logo no começo do jogo foi de novo ver o Paulinho, assim, todo respeito, parece, sabe, pelada no final do jogo, assim, da brincadeira, o cara que é escalado para jogar no meio. Você joga aqui no meio, fica na frente, pelada é mais ou menos assim, né? A gente fica aqui atrás e tudo, beleza, organiza mais ou menos ali a rapaziada e vai pro jogo. Aí quando já tá no final, o cara já tá cansado, aqueles barrigudos jogando, aí o cara que é zagueiro já fica no ataque. Foi sábado, o Davi Luiz no jogo do Fla-Flu, 28 minutos, ele foi pro ataque na bola parada e ficou lá uns 2 minutos, não voltou pro lugar dele. O Paulinho começou o jogo ontem, tava dentro da área. Assim, não é que ele apareça dentro da área para surpreender numa jogada, aquela chegada muito boa, que ele, nos seus melhores momentos, sempre foi muito bem, né? Ele chega para finalizar de cabeça, com o pé, o que seja. Não, ele estava na área pedindo bola, como se ele fosse, sei lá, aquele centroavantão antigo, né? Que fica ali na área esperando o cara cruzar para ele. E isso estava acontecendo com o Silvinho e acontece ainda. Eu até pensei no primeiro momento que o técnico estivesse tentando encontrar uma nova posição para o Paulinho, que já é um jogador já mais veterano, não vai ter a mesma força, o fôlego do passado para ir, voltar, aparecer lá na frente. Não tem muita explicação, não. Eu só acho que, de novo, como acontece com outros clubes, tem que distribuir a responsabilidade na linha do que falou o Vampeta. Os jogadores também têm responsabilidade, jogadores caros que o Corinthians contratou. Sempre bom lembrar, sem dinheiro para contratar, então o Corinthians mete os pés pelas mãos, forma um elenco melhor e o resultado simplesmente não aparece, não vem. E as vitórias com o técnico interino assim, não serve muito de paralela, porque foi um período de muitos confrontos com pequenos no Campeonato Paulista, então você tem uma facilidade maior. Um cara que já conhecia o clube, conhecia os jogadores, né? O português chegou de fora agora. Agora, eu imagino que ele vai começar a cortar a cabeça aí, cara. Vai começar a barrar jogador medalhão, vai começar a mexer, porque ele vai ter que meter a mão na sujeira, né, para tentar limpar a área. Não dá para ficar alisando ninguém, não. E eu acho que vai ser uma relação complicada, imagino, a partir de agora, porque essa derrota foi terrível. E pior, o Deportivo Cali ganhar do Boca foi surpreendente. O Deportivo Cali é o penúltimo colocado, o 19º, né, do campeonato da Colômbia. Aqui a gente fala que o Cali já fez final de Libertadores. É 10º colocado no campeonato de 16, ele é o 10º. Pois é, também muito mal colocado. E o Cali ganhou do Boca. Então isso significa o quê? Se o Deportivo Cali conseguir um bom resultado, digamos, jogando na Bolívia, esse time pode brigar pela vaga. Porque normalmente ali, você olhando a tabela, pelo momento dos times, é Boca e Corinthians. Quem é primeiro, quem é segundo. E os outros dois vão brigar pela Sul-Americana. Mas com essas duas derrotas, a derrota do Boca foi péssima para o Corinthians. O ideal é o Boca vencer, que ele dispara em primeiro, o Corinthians garante ali, de repente, no segundo lugar. Quando o Boca escorrega no começo ali, e é muito comum, tanto o Boca quanto o River na Libertadores, tropeçando na primeira fase, se classificando na última rodada, aí quando vem a outra fase muda tudo, né? Eles conseguem realmente se reorganizar para seguir na competição. Então a rodada foi péssima em todos os sentidos. Era muito melhor o Boca ter vencido e deixar o Cali lá no cantinho dele, mas não. Esse time pode se assanhar vai que esse time consegue ganhar da Bolívia. Aí ele faz 3 pontos que o Corinthians não fez. O Corinthians vai ter que torcer, o outro Boca menos. Porque acho que o Boca vai brigar pela vaga, mas principalmente contra o Deportivo Cali. Para esse time não pontuar contra o Always Red e torcer para o Always Red tomar sacode em todos os jogos fora de casa. Ou seja, já na primeira rodada você já tem que começar a olhar para os outros. Com certo cuidado. O São Paulo perdeu uma vaga porque perdeu do Binacional. Foi exatamente aquele ponto fez a... Isso. Os pontos fez a diferença. E aí teve um detalhe, né? Que aí depois veio a pandemia, ninguém mais jogou lá na altitude, 4.000 metros. Só o São Paulo foi lá, mas perder para o Binacional foi vergonhoso. E perder para o Always Red é vergonhoso. O Corinthians não pode perder para o Always Red. Mas o Inter perdeu ano passado. Isso valia como alerta antes do jogo. Agora, o Inter já perdeu ano passado e não ganhou em Porto Alegre.
né? Mas não diminui o tamanho do vexame. O Corinthians tem time para ganhar, mesmo com altitude, e perder da maneira que perdeu. E o garoto lá, o João Pedro, né, cometeu o pênalti, com uma atuação muito ruim também, né? Quem contratou, quem indicou, ele tem nível para jogar no Corinthians? Ele é jogador pro Corinthians? Aquela coisa, o cara tá no elenco, um dia ele vai ser escalado. Aí é escalado no pior momento, no jogo na altitude, um time que está sendo remontado. Agora, quem contrata? Quem indica? Quem avalia? Quem é que vê o jogador? Não, esse cara tem bola para jogar no Corinthians. Por quê? Essa é uma outra questão que o torcedor pode parar para pensar. E outra, né, Bruno, que o Mauro, ele fala sobre essa situação, adversários mais difíceis do Vitor Pereira. Mas eu não digo nem pelo resultado.